Com o passar do tempo, por causa de uma expressão hebraica que diz que Moshe, Behar Sinai, Kibel Torá, ou seja, Moisés no Monte Sinai recebeu, ou seja, Kibel Torá, ele recebeu a Torá. Então, do verbo lekabel, que é receber, ele dizer hu kibel, ele recebeu, daí surge a expressão Kabbalah, que quer dizer. E nosso objetivo, como mencionamos aqui, é compartilhar com vocês a Sefirat HaOmer e, na realidade, trazer alguns aspectos, né, profundos aqui, espirituais. ah, Qual a importância, na realidade, da gente fazer a Sefirat HaOmer? E para aqueles que não conhecem, na realidade, o que é, né? Para os que não conhecem, o que é a Sefirat HaOmer, né? Ou seja, o que é a contagem do Homer, né? Baruch Hashem, nós vamos estar compartilhando com vocês todos esses temas. Ah, Peço que você, né, já deixe aqui o seu like, também que você compartilhe o vídeo, porque compartilhamento é justamente nos ajudar a alcançar outras pessoas, né? E aqueles que não são inscritos no canal, possam se inscrever para a gente poder estar sempre compartilhando do Shiurim aqui, né? Baruch Hashem. Bom, acredito que vocês tenham acompanhado, né, esses dias, os trabalhos que nós temos feito, inclusive dentro de uma abordagem sobre a questão do judaísmo messiânico, que é esse fenômeno que está acontecendo nesses últimos dias, né? É, eu sei que muitas das vezes as pessoas têm uma visão assim um pouco ah, pejorativa da coisa, né? Uma visão não tão boa, como se nós estivéssemos querendo judaizar as pessoas ah, de maneira a pôr sobre elas um jugo, né, que não deveria ser posto, pois nós estamos na graça. Na realidade, a proposta judaica messiânica é atrair as pessoas a viver aquele judaísmo lá do primeiro século, ou seja, que Yeshua viveu, que os seus discípulos viveram, né? E isso tem provocado em muitas pessoas um certo ciúme, né? Tanto por parte de pessoas da igreja, do cristianismo, quanto por parte do judaísmo. E agora, nesses dias, tem sido ataques, né, por alguns rabinos, no que tem também nos provocado um ânimo muito grande de podermos de fazer mais shiurim, mais estudos, mais material acerca de Yeshua, da Brit Hadashah, do Novo Testamento. Então, realmente é uma luta espiritual, né? Nós estamos falando do campo espiritual e, ao mesmo tempo, uma alegria muito grande saber que, pelo nome de Yeshua, nós somos perseguidos, né? Bom, nós hoje vamos estar falando aqui sobre a Sefirat HaOmer, segredos, alguns segredos aqui, algumas coisas importantes para saber dentro desse conceito, que na realidade não é apenas uma ideia, uma criação rabínica, não, é uma mitzvah da Torá, né? Ou seja, um mandamento de Deus. Porém, ele está carregado de informações espirituais muito importantes para todos nós, né? Então, o objetivo dessa live de hoje é trazer esses conceitos espirituais e poder nos ajudar no nosso caminho espiritual, até porque contar dias e semanas, desde Pessah até Shavuot, tem esse princípio fundamental para a retificação da nossa vida, do nosso caráter, das nossas midot, né? Então, esse é o maior objetivo. E importante para o que a gente vai falar aqui, até porque as coisas que vamos trazer aqui têm conceitos cabalísticos, conceitos espirituais. Cabalá, né, é uma corrente, não é uma corrente, na realidade é o estudo profundo das escrituras, tá? De uma maneira simples que a gente pode falar. Quando a gente vai estudar a Torá, quando a gente vai estudar o Tanar,
todo assunto espiritual, todo assunto profundo, por exemplo, vai falar de anjos, vai falar de manifestações espirituais, seres angelicais, né? Aquilo que envolve a vida do homem, o Espírito de Deus atuando na vida do homem, os milagres, né? Sobrenaturais, ou seja, que muda o natural, como por exemplo, abrir o mar, né? Uma coluna de fogo todo dia durante a noite e uma coluna de nuvem todos os dias durante o dia, né? Maná cair do céu como se fosse chuva ou como se fosse neve. Essas coisas que mudam o natural e vai para o sobrenatural, nós vamos chamar de espiritual, não é assim? Nós vamos utilizar essa linguagem. Veja como isso é um mundo espiritual. Porém, essa linguagem, antigamente, ela era chamada de Chokhmas Tumá, a sabedoria oculta. Por quê? Quem é que tinha esse domínio desse assunto? Eram os profetas, os sacerdotes. Eles tinham um controle disso. Eles tinham a interpretação disso. Eles tinham a maneira de falar essas revelações. E segundo a história da própria Kabbalah, antigamente não era chamado Kabbalah, era chamado de Chokhmas Tumá, ou seja, sabedoria oculta, ou sabedoria escondida. Com o passar do tempo, por causa de uma expressão hebraica que diz que Moshe, Behar Sinai, Kibel Torá, ou seja, Moisés no Monte Sinai recebeu, ou seja, Kibel Torá, ele recebeu a Torá. Então, do verbo lekabel, que é receber, ele dizer hu kibel, ele recebeu, daí surge a expressão Kabbalah, que quer dizer recebimento, recepção, recibo, né? Então, esse conhecimento espiritual profundo, né, que muitos vão chamar de místico, nós preferimos o termo espiritual, que quer dizer a mesma coisa. Não confunda com esotérico. Esoterismo é outra coisa, tá? Mas a palavra misticismo é a mesma coisa de você dizer espiritual, tá? Então, aquilo que está no campo místico, ou seja, transcendental, aquilo que é espiritual, vai ser chamado de Kabbalah, e que quer dizer recebimento, justamente aplicado a esse verbo quando diz que Moshe quibel Torá, Moisés recebeu a Torá, tá? Então, aqui está o conceito do termo e onde, a partir de quando começa esse termo a ser usado? A partir do período medieval, um pouquinho antes, mas o período medieval é onde o termo vai ser mais aplicado e permanece até hoje. Como eu disse, antes era chamado Hormastumá e depois passou a ser chamado Kabbalah, e até hoje é esse o termo. Agora, muito importante também, por que que há muitas distorções? Sim, houve muitos acréscimos no período medieval. O período medieval é onde praticamente a maioria das coisas são pioradas, né? Houve muitas mesclas, se introduziu no judaísmo muitos conceitos pagãos até, tá? Dentro da Kabbalah, é no período medieval que vai entrar o conceito de reencarnação, que não existia. Antes não existia o conceito de reencarnação dentro desse conhecimento espiritual chamado Kabbalah. A partir do século VI ali, um outro judeu chamado Anan ben David, ele que vai introduzir esse conceito de reencarnação e daí para frente vai ficar, vai permanecer, né? Então é muito importante, quando a gente vai falar de Kabbalah, é muito importante que o estudo da Kabbalah esteja conectado à Torá, esteja conectado ao Tanar, à Bíblia, ao Novo Testamento, para que você nunca saia das bases. Tudo aquilo que começa a fugir das bases sólidas da palavra de Deus começa a caminhar por um caminho perigoso, uma vereda perigosa de impureza, de tumá, de idolatria, de conceitos heréticos, tá? Então, é muito importante isso. Então, hoje nós vamos estar falando sobre a Sefirat HaOmer. E dentro da Sefirá, da contagem, a gente tem conceitos que vêm da Kabbalah, e esses conceitos são sobre as emanações divinas, tá? E isso aqui não tem nada de herético, tá? Isso aqui tem conceitos espirituais muito profundos, tá? Então é isso que nós queremos comentar, trazer vocês aqui nessa live, compartilhar, porque Baruch Hashem é muito importante
né, a gente poder compartilhar, aproveitar, né, que a Hashem está nos dando essa oportunidade de, com a tecnologia, a gente poder alcançar um público de pessoas que desejam, que anseiam em aprender, em se desenvolver, na presença do eterno nosso Deus. Então vamos aqui, olha, eu preparei um slide para vocês, e tenho certeza que vai contribuir muito para o conhecimento de todos vocês. Então vamos lá, depois a gente vai comentando, tá? A gente vai devagarzinho aqui, vamos explicando, mas o nosso propósito hoje é justamente esse, a contagem do Homer e as Sefirot, né? São 49 dias para refinar as Midot, tá? Então, estamos vivendo um dos períodos mais profundos do calendário bíblico, que é a contagem do Homer, tá? Muitos pensam que o Homer é apenas contar dias entre Pêssar e Shavuot. Porém, na visão espiritual judaica, estamos falando de uma jornada de transformação interior. Israel saiu do Egito fisicamente em Pêssar, mas precisou de 49 dias para sair do Egito interior. O corpo saiu rápido, a mente e a alma precisam de processo. Por isso, contamos 49 dias, 7 semanas e preparação para receber a Torá em Shavuot. Então, põe a sua atenção aqui rapidamente para lembrar aqueles que de repente não recordam bem. O povo de Israel estava escravo no Egito e Deus enviou Moisés ali para libertar o povo. E a libertação do povo foi marcada quando? No dia 15 de Nissan. No dia 15 de Nissan, do mês hebraico Nissan, que antigamente era chamado Aviv, né, o povo celebrou a Páscoa judaica, o Pêssar, lá no Egito, onde eles comeram cordeiro. Primeiro passaram o sangue, mataram esse cordeiro, sacrificaram ele para Deus, o sangue passaram nos umbrais da casa, né, para a morte, o destruidor não entrar. À noite eles comeram a carne desse cordeiro assada com ervas amargas e pães ázimos, pães sem fermento. Então, vocês vão recordar desse evento. No dia seguinte, no pôr do sol, eles saíram do Egito e entraram no deserto à noite, né? Então, a partir dali, o dia seguinte, né, já é o dia 16, né, à noite, entrando o dia 16, eles entraram no deserto. Então, a partir dali, até eles receberem a Torá lá no Monte Sinai, foram 50 dias, tá? Então, o dia que foi entregue a Torá foi no 50º dia. Então, eles passaram 49 dias caminhando, percorrendo esse caminho no deserto, no qual ali houve muitas experiências espirituais que nós vamos compartilhar isso em um momento, mas o que é importante vocês saberem é que esses. Primeiro, nós estamos falando do evento espiritual. Então, primeiro acontece o evento, depois Deus estabelece ele como um mandamento, e aí nós vamos entender mais por que que Deus está estabelecendo aquele período que lá atrás foi o evento que aconteceu, agora precisa ser recordado todo ano e ser vivido ele todo ano, tá? Então, lá atrás, a realidade foi o evento espiritual. Agora, cada ano, Deus vai ordenar que a gente vivencie todo esse processo. Ou seja, celebre Pêssar nas nossas casas, com as nossas famílias ou nas sinagogas. E a partir do dia seguinte, no pôr do sol, comecemos a contar dias e semanas até chegar à entrega da Torá, que é no 50º dessa contagem, aonde celebramos a festa de Shavuot, né, festa das semanas, que vai ser traduzido como Pentecostes, o dia que Deus entregou a Torá, conhecido como Hag Matan Torá, a festa da outorga da Torá, tá? A entrega da Torá. Então, foram 49 dias se preparando para receber a Torá no Monte Sinai, né? Então, é por isso que nós estamos comentando com vocês aqui, né, no nosso slide, justamente esse processo, né? Por isso que a gente vai comentar, são 49 dias, que esses 49 dias são 7 semanas completas, uma preparação para receber a Torá em Shavuot, tá? Bom, como nós mencionamos, 49 dias são 7 semanas completas, e é o que está escrito no Sefer Vaikra, livro de Levítico, capítulo 23, verso 15. Os fartem lachem, mochorat Shabbat, miom aviachem, et yom eratenufá,
Sheva Shabbatot Temimot Hiena. Então contareis para vós desde o dia seguinte ao dia festivo, aquele Shabat, mas como dia festivo, não um dia semanal, né? Não um sétimo dia semanal. 7 semanas completas serão. Então você vê que Deus mandou contar, contareis para vós desde o dia seguinte, 7 semanas. Então ele mandou contar dias e ele mandou contar semanas. É por isso que a gente, quando vai contar, a gente conta dias e semanas, tá? Bom, agora, por que contar dias, né? Por que que a gente precisa estar cada dia contando, né? Porque no Malhut Elohim, no reino de Deus, contam dias quanto à transformação. Então, quando a gente vai falar de um momento, um período de transformação, a gente vai falar, marcar datas, a gente vai marcar períodos, né? Fala assim, quanto tempo os filhos de Israel ficaram no Egito, né? Quanto tempo foi que eles caminharam no deserto, né? Quanto tempo foi, ou seja, cada período que é contado é porque há uma importância ali trazendo informação para a gente de informação, que há uma transformação acontecendo, né? Ou é o corpo que está sendo transformado, ou a nação, um povo, ou é o espírito que está sendo transformado. Então, assim, a gente conta um progresso, né? Contamos, e nesse progresso ele vai manifestar o quê? Retificações, tanto do corpo quanto da alma. Então, é cura para o corpo, cura para a alma. Né? Contamos o quê? Ao mesmo tempo, o crescimento, tá? Então, e essa é a importância de contar, estar conectado com cada dia, estar conectado com as semanas. Então, agora, cada dia, cada semana, ele vai ser manifestado nele uma sefirá. Então, agora, o que que são as sefirot, né? Então, as sefirot, primeira coisa, tá? Eu preciso mostrar para você. Aqui vamos ao conceito primeiro. As sefirot são canais pelos quais a luz divina se manifesta e também refletem dimensões emocionais da alma humana. Mas antes de você entender isso plenamente, para quem não sabe o que que é sefirot, eu vou explicar para vocês agora de uma maneira mais simples. Quando Deus foi criar o mundo, ele enviou a palavra dele sai como um raio de luz e ela vem com as emanações divinas. Então, as emanações divinas, elas se manifestam através de sefirot, que são esferas, e as letras do alfabeto hebraico. Isso, claro, gente, é para representar as energias espirituais, tá? Se estamos falando dos atributos divinos, das emanações, a sefirá é apenas para representar essa emanação, e o que envolve essas emanações é o poder criativo da fala, tá? O dibur, ou seja, quando Deus falou, né? Então, a primeira linguagem foi o hebraico, né? Não tinha esse nome ainda, mas é essa língua. Então, logo, ele é representado pelas letras do Aleph Beit, do alfabeto hebraico. Por isso, eu quero convidar você aqui a você ver esse slide aqui que preparamos. Veja, eu busquei representar para vocês aqui isso que eu acabei de dizer, tá? Então, olha, o que que a gente vai ver aqui agora nesse slide rapidinho para você entender o que é as sefirot. Tá vendo? As sefirot estão sendo representadas aqui por essas esferas, né? E conectadas. Elas estão conectadas, e essas conexões são as letras. A gente vai ver isso de uma maneira mais detalhada. Mas o que a gente vai ver aqui agora nesse slide que eu vou apresentar é o Ein Sof, que é o infinito, né? Ein Sof quer dizer em hebraico infinito, e é uma expressão para representar o eterno, que não tem limite, não tem fim, né? Ele não é limitado a nada, e dele vai emanar. Então, quando emana, nós temos aqui logo, então, o Olam Atzlut, tá? O mundo da emanação, tá bom? Então, e a partir dessa emanação, esse mundo criado, vem ali Atzmut, a essência que emana de Deus, e logo a palavra dele que vai se personificar. E quem é essa palavra personificada? Ela vai ser chamada de Adam Kadmon, o homem primordial ou o homem anterior, tá? E ele vem saindo de Deus numa forma de um cave, de um raio de luz, ou seja, a palavra de Deus. Então vamos tentar expressar isso aqui, olha.
Tá vendo? As sefirot, dentro delas as emanações, e o que liga uma sefirá à outra são as letras, vê? Então você tem 10 sefirot, 10 e 22 letras, tá? Se você soma ali o 10 com 22, você vai ter 32. Logo, 32 em hebraico, a letra Lamed, que a letra Bet forma a palavra Lev, que quer dizer coração. E logo também expressa 32 caminhos de sabedoria, tá? Que estão envolvidas nessas emanações divinas. Então, vocês estão percebendo que nessa organização visual que você está tendo das sefirot, você tem as três de cima que estão conectadas e depois as restantes de baixo, as sete de baixo. Nós vamos ver isso mais separado detalhadamente. O que se mostra são sete duplas, três, né, que são as horizontais, são chamadas de as três mães, né, as sete duplas e as outras restantes horizontais. Bom, vamos lá que não vamos focar nisso agora. Nós estamos preparando o estudo de Kabbalah para depois a gente compartilhar com vocês. E aí você me diz aqui embaixo no comentário se você tem interesse em fazer esse curso de Kabbalah com a gente, tá? Onde a gente vai trazer muitos conceitos profundos sobre verdadeira Kabbalah, tá? E é claro, não é para ficar viajando, né, no mundo colorido, não. Bíblia, é palavra de Deus. Onde a Kabbalah ela se encontra com a palavra de Deus, ela emerge da palavra de Deus. Então, o que que vocês estão vendo aqui? Eu quis representar no vazio Deus enviando a palavra dele, a palavra de Deus saindo dele, né, e saindo como esse raio de luz, o cave. Só que ele vem justamente ali com as emanações divinas, com a palavra em si e ele vai se personificar. Então, só para vocês entenderem essas emanações divinas aqui, novamente. Vocês estão vendo? Então, olha, elas estão conectadas. Vamos aqui para que você possa percebê-las melhor. Só que a maneira como elas se organizam, elas expressam o ser humano, tá? Ou seja, elas se personificaram, elas viraram a forma de um ser humano. E eu estou falando de um processo que foi anterior ao ser humano, tá? Isso é só para você entender que essas sefirot se manifestaram lá na criação, essas emanações divinas, tá? Então, veja como ela forma o ser humano. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que as três sefirot de cima, que é Keter, a coroa, Binah, o entendimento, Chokhmah, a sabedoria, elas estão conectadas à cabeça. Primeiro desse Adão Kadmon lá no princípio, e hoje referindo-se a nós também, tá? E as outras? As outras se referem ao lado direito do homem, Gevurah Hod, e o lado esquerdo, Hesed Netzach, ao centro do coração da alma humana, o Tiferet, a parte genital do ser humano, que é onde sai a vida, né? No caso, o espermatozoide, o óvulo, que é o Yesod, a base, e os pés que toca esse mundo, Malchut, o reino, tá? Então, queria com vocês aqui para que vocês pudessem entender melhor, né, essa configuração do ser humano e as sefirot, que primeiro aconteceram onde? Lá, no princípio da criação. E ela se manifestou depois na criação de Adão e Eva. Então, as sefirot estão conectadas a nós, tá? São emanações divinas refletidas em nossa constituição, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo. Então aqui é só para você entender que de Deus, do Ein Sof, saiu a palavra até chegar num ponto onde ela começou a criar todas as coisas. Então não vou entrar aqui nos pormenores, mas acredito que até aqui foi muito importante para você entender bem, né, como emanou as Sefirot, como surgiram as Sefirot, né? O que são as Sefirot? Logo você já tem a resposta. Olha, Sefirot, emanações divinas, né? Vieram as emanações junto com a palavra de Deus. Ou seja, as emanações divinas estão conectadas com a palavra de Deus. Então, cada sefirá se conecta a outra através de uma letra hebraica, e isso expressa as energias, né, espirituais. Claro que
isso também tem uma referência muito fenomenal quando a gente vai falar da constituição criativa do homem. Quando a gente fala do código genético, que envolve números e letras, você já tem refletido nesse ensinamento milenar das Sefirot, que expressa números e letras, né? O próprio cérebro dividido em duas esferas, né? Ou seja, Chokhmah e Binah, sabedoria e entendimento. Então, assim, bom, vamos lá. O objetivo nosso é entendermos o que essas sefirot têm a ver com a Sefirat Homer, né? A contagem do Homer. Então, aqui eu já quero mostrar para vocês que durante o Homer nós trabalhamos as sete sefirotes emocionais. Quais são as sete sefirotes emocionais? Olha aqui, ó. Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut. Vamos voltar aqui um pouquinho só para vocês verem. Olha, dá uma olhadinha aqui, justamente. Vamos colocar aqui, ó. As sete sefirot que nós vamos falar, elas estão daqui para baixo. Não são as três de cima que estão conectadas à cabeça, não. São essas daqui, ó. Tá vendo? Do lado esquerdo, direito, coração, a parte da base, né, a parte genital e os pés. Então, são essas sete sefirot, né, que são envolvidas e descritas como sefirotes emocionais, tá? Então, foi só para a gente poder contextualizar aqui. Então, a sefirá de Hesed, o que quer dizer Hesed em hebraico? Bondade. A primeira tradução dela é bondade, muitas vezes traduzida como graça, como amor, tá? O que ela expressa para a gente? Ela expressa a capacidade de amar, o atributo de bondade, o atributo de dar, de acolher. Então, quando a gente fala dessa emanação divina, que foi justamente o que moveu o ato criativo de Deus, porque Deus desejou dar, ele desejou criar, ele desejou compartilhar o seu atributo de bondade. Não tinha nada para ele compartilhar. Então ele criou para a sua criação ele poder compartilhar a bondade, compartilhar, né, essa sefirá, né, essa emanação divina dele. Hum. Então, depois de Hesed, o que a gente tem? Gevurah. Gevurah, no primeiro momento, a primeira tradução, força, severidade, expressa também o quê? Disciplina. Né? Então, quando a gente fala de Gevurah, ela está ligada ao quê? Ao limite, né? Quando você é severo, você tem força, você tem disciplina, você consegue administrar o limite, ou seja, capacidade de dizer não, de organizar e de corrigir, tá? Isso a gente vai ver aqui no decorrer do tempo como isso se aplica, tá? Tiferet é a outra que é a que envolve o coração. Ela é o brilho, literalmente a palavra que emana dessa palavra hebraica, tiferet é o brilho, mas também aplicada como compaixão, como equilíbrio, né? Ou seja, é a harmonia entre o amor e o rigor. Netzar, que é a quarta, se traduz como vitória, preste atenção no que eu vou dizer, vitória e também eternidade. São duas traduções, Netzar, vitória ou eternidade, mas também no mesmo conceito de vitória, nós temos a aplicação de perseverança, porque, claro, sem perseverança não há vitória, né? Então, a resistência, resiliência, constância, perseverança leva à vitória, tá? Rod. O que é Rod? Rod é o esplendor, né? É aquele, não é apenas um brilho, porque um brilho ele pode ser fosco, mas é um esplendor, é um brilho bem que se expande muito, né? O que ele representa? Anavá em hebraico, humildade, né? Ou seja, toda pessoa humilde, ele tem dentro de si um sentimento muito profundo de gratidão, de todá, né? Reconhecer o outro, render-se a Deus. Então, essa Sefirá, ela é muito especial, tá? Yesod, base, literalmente base, fundamento, fundação. É a ideia de conexão. Porque nenhuma construção ela pode surgir no ar, flutuando. Ela tem que ter uma base, ela tem que ter uma sustentação.
Então, base, ela vai estar conectada ao quê? À conexão, né? Só pode existir alguma coisa a partir da base. Então, a gente fala aqui uma expressão dessa sefirá, aliança, por exemplo. A partir de uma aliança, as coisas acontecem. Relacionamentos saudáveis e verdadeiros, né? E Malhut, o reino, literalmente Malhut quer dizer reino, ao mesmo tempo que a gente fala de Malhut, reino, por que que a gente associa a uma manifestação? Porque o reino é a expressão de um governo. Logo, o reino já é a administração desse governo, ou seja, em todos os aspectos, em todas as nuances desse governo. Então, a capacidade de liderar e de materializar. Ou seja, é literalmente nesse mundo chamado mundo de Asiá, né, o mundo da ação. É justamente nesse mundo que é Malhut, né, onde nós estamos pisando agora, né? Bom, eu espero que você tenha entendido cada sefirá dessa emocional, a que elas estão conectadas, porque a gente agora vai comentar um pouco mais delas. Depois você vai poder voltar esse vídeo e ver mais vezes sobre cada tema, tá bom? Bom, vamos falar sobre o segredo aqui, o Sod, né? Dos 49 dias. Tá? Cada semana do Homer são 7 semanas, tá? Representa uma dessas 7 dimensões. Cada dia daquela semana representa uma combinação interna das Sefirot. Então, é algo que elas se entrelaçam, tá? Então, é muito importante você pensar dessa forma. Lembra que nós falamos lá do princípio da criação, quando essas emanações vieram de Deus e se personificaram e dela surgiu o Adão Kadmon? Então, assim, você percebeu que as emanações vieram de Deus, tá? Porém, o ser humano, ele é criado com as emanações, com os atributos também, em nós, porque você viu que elas mesmas formam o ser humano, né? 3 conectadas à cabeça e 7 emocionais. Então, assim, as 3 conectadas à cabeça, que é Keter, Binah e Chokhmah, elas são ligadas à consciência, à mente e à espiritualidade. Ou seja, a capacidade de raciocínio, a capacidade lógica, discernimento, tá? Porém, essas 7 emocionais, elas vão se entrelaçar. Entrelaçar com o quê? Com o mundo espiritual. As emanações divinas com a nossa emanação, com nossos atributos, tá? Então veja que Hesed em Hesed, né? Ou seja, Hesed divino na Hesed nossa. A Gevurah divina na nossa Hesed. Ou seja, mantendo Hesed aqui, Hesed, 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 em nossas, perdão, né? A Hesed de Deus em todas as nossas emanações, nos nossos atributos. Quando a Hesed, a bondade de Deus vem com a nossa Hesed, vai produzir algo. Quando a Hesed de Deus vem, toca a nossa Gevurah, vai produzir algo. A Hesed de Deus vem e toca a nossa Tiferet, vai produzir algo. A Hesed de Deus toca a Netzah, vai produzir. Hesed toca Hod, vai produzir. A Hesed de Deus, a bondade de Deus vai tocar nosso fundamento, vai produzir. E quando toca Malhut, a mesma coisa. Então, isso significa, não basta amar, por exemplo, é preciso amar com equilíbrio, né? Com limites, com humildade, com verdade. Então, Hesed e Hesed, ou seja, se a gente não tem o direcionamento correto, a gente pode entrar naquela manifestação dessa sefirá, dessa emanação em nossa vida, que é até mesmo própria do nosso ser, de amar demasiado, sabe? Aquele amor demasiado, que inclusive ele nem produz coisas boas também, ele vai produzir coisas ruins, porque ama demasiadamente. Por exemplo, né, quando alguém ama o outro demasiadamente, não é um amor com equilíbrio, ele vê que o outro está se prejudicando, está se matando, mas ele não vai falar nada porque ele não quer constranger, porque ele ama. Então, esse é um amor sem limites. Então, isso pode provocar o mal de outra pessoa. Então, assim, precisa de um controle, ele precisa de algo que o possa guiar, que o possa administrar. E então, a emanação divina nos nossos atributos, ele nos administra, ele nos direciona e muitas das vezes nos retifica quando nós estamos
com a nossa atribuição, nosso atributo ou a nossa emanação prejudicada, né? Bom, então vamos falar agora, né, acredito que você até aqui tenha entendido, desse conceito do Egito interior, né? Mitzrayim Peninim. O que significa isso? Né? Ou seja, Egito em hebraico se fala Mitzrayim, tá? Mitzrayim. Essa raiz da palavra tristeza, né? Você vai falar assim, Atsuv, e a palavra limitação ou aflição, né? Metzar. Todos nós temos, de alguma forma, um Egito interior. Nesse sentido que eu quero dizer de sentimentos, né, de sensações, né, ou seja, de instintos, né, ou ausência de algo. Tudo que o Egito produziu e produz nos seus conceitos espirituais. Por exemplo, medo, né, orgulho, vícios, tanto práticos quanto emocionais, impulsividade, traumas, carência, dureza de coração. Você vê que todas essas características eram características do povo judeu, que estavam escravos no Egito. O povo tinha medo, de uma certa forma orgulhoso, porque quando Deus foi falar, muitas vezes o povo não aceitou. Tinham vícios emocionais. Quais eram os vícios emocionais? Estamos apegados às cebolas, aos pepinos do Egito, vamos voltar. Impulsividade, né? Ou seja, Deus fala e tem um impulso de ir contra Deus, de já falar, de murmurar. Traumas, muitos traumas no Egito ocorreram. Carência, um povo carente da presença divina. E a dureza do coração, que Deus tantas vezes falou, Deus tantas vezes censurou o povo, né? Então, isso é o efeito, ou melhor, o reflexo do Egito interior. Então, as Sefirot também nos ajuda a eliminar ou retificar todos esses traumas, todos esses medos, todas essas manifestações ou o que restou daquele Egito da onde a pessoa saiu, né? Então isso mostra que Pêssar nos tira do Egito exterior e a contagem do Homer tira o Egito de dentro de nós, um processo de literalmente libertação, um processo de elevação espiritual, né? Saindo das trevas do Egito e indo para a luz do Monte Sinai, né? Então, vamos falar sobre a retificação das midot, que é justamente o que eu acabei de falar. O que é midot? Na realidade, em hebraico, a palavra midá quer dizer medida ou tamanho, tá? Então, midot quer dizer medidas. Isso dá a ideia de características, tá? Caráter, traços emocionais. Então, o que é retificação das midot? É a retificação desse caráter, a retificação desses traços emocionais, tá? Então, cada dia do Homer que nós contamos, fazemos perguntas internas, não? Ou seja, a gente está tratando de algo em nossa vida. Então, por exemplo, Hesed, que quer dizer bondade, amor. Meu amor, né? O amor que eu sinto, ele cura ou ele sufoca? Então, eu preciso saber realmente como é que está esse meu atributo, né? Eu estou amando com responsabilidade ou com irresponsabilidade, tá? Minha gevurá, minha severidade, né? Ou seja, minha disciplina, ela organiza ou machuca? Porque tem gente que é assim. Já viu assim? Talvez você está me ouvindo, talvez você seja dessa forma. Então, eu sou muito sincero, eu falo tudo porque eu sou sincero. Mas ela não se preocupa se ela está machucando o outro. Então isso é ruim. Ela não está construindo nada com a sinceridade dela, absoluta. Como que se ser sincero a aplicação dessa sinceridade não está tendo disciplina. Ou seja, tem que entender o outro lado também. A gente não pode falar as coisas que a gente quer, mesmo que seja verdade absoluta, mesmo que seja o que tem que ser, as outras pessoas não são como nós. Então, sim, preciso fazer essa pergunta. E Tiferet, né? Eu sou equilibrado ou extremo? Netzar, a minha Netzar, eu persevero ou eu desisto fácil?
como é que eu estou lidando com as coisas? Né? Já começou, já tá difícil, já estou desistindo. Né? Como é que está esse meu atributo de Netzach? Né? E Hod, né? O esplendor, eu tenho humildade ou eu preciso aparecer? Eu preciso estar em todo lugar, eu preciso ser visto, eu preciso ser notado, porque senão não serve. Se eu vejo que meu amigo, meu irmão, minha amiga, minha irmã está sendo elogiada, eu tenho que ser elogiado também, eu tenho que aparecer também na foto. Será que, como é que está o nosso rodo? Como é que está a nossa humildade? Então, essa retificação que a gente está falando, se não está bem, a gente precisa trabalhar isso. E Exodia, as minhas conexões são puras ou manipuladoras? Olha que tem gente que é assim, né? Ela consegue manipular as pessoas ou ela faz as coisas por pressão psicológica. Manipula. Tá faltando alguma coisa, tá precisando retificar essa midá. E Malhut, exerço influência boa com serviço ou ego? Né? Porque como é que tá as minhas tzedakot? Eu dou tzedakah, eu faço algo bom, gemilut chassadim, porque eu tenho algo dentro de mim de bondade que eu quero dar, ou é porque eu sou egoísta? Mas o egoísta não dá. Não, existe o egoísta que ele quer atenção para ele. Ele dá para poder ser visto. Na realidade, ele dá porque ele está alimentando o ego dele. Ele quer o elogio, ele quer ser visto. Na realidade, não é, de fato, profundamente o sentimento de bondade. Então, se essas coisas se manifestam na nossa vida, nós precisamos reconhecer. E quando a gente estuda, e quando a gente está aqui, por exemplo, nessa live agora, essa palavra de Deus está falando conosco. Você que está aí agora na sua casa, onde você estiver, no seu carro, vendo pelo telefone, de fato Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Talvez eu possa ter um tipo de atitude como essa. De repente, eu corrompi o meu propósito. Eu já não estou fazendo as coisas porque eu quero agradar a Deus, mas para o meu bom proveito. Então, eu tenho que ter o senso crítico quando eu ouço a palavra, quando eu ouço uma mensagem, como essa que você está ouvindo hoje aqui, tá? Então, sim, retificação das midotes é um dos propósitos da Sefirat HaOmer. Bom, e como é que a gente pode entender isso dentro de uma aplicação profética, tá? Por que profética? Porque sim, a gente vai ter um melhoramento, né? Ou a gente vai piorar isso. Se a pessoa não cura suas midot, ou seja, vai passar mais um Shavuot. Ela vai passar mais o período da Sefirat HaOmer, ela não vai retificar nada, ela não vai curar nada, ela vai passar, se ela não conseguiu curar, ou seja, retificar, ela provavelmente vai ter problemas nos relacionamentos, ela poderá destruir os seus relacionamentos, perder as oportunidades, repetir ciclos, vícios da vida, sabotar promessas, ou seja, tem uma promessa divina para ela, mas ela não consegue se colocar na posição para receber essa promessa. Por quê? Porque ela não valorizou o momento da contagem da Sefirata Homer, da contagem do homem, que servia para ela retificar esses atributos pessoais, essas emanações que vêm para poder ajudar a gente a retificar, né? Mas quando ela aproveita esse tempo, ela refina sua alma, ela recebe a direção divina. Ela não vai ficar perdida, porque foi retificado. Ela vai conseguir amadurecer, ela vai ter sustentar as bênçãos, ou seja, ela está pronta para receber, né? Vai viver com um propósito. Então, se ela vai ter o quê? Um hidush. Ela vai receber um renovo. Então ela vai ser uma pessoa merrudash, renovada. Então vai sair daquela experiência da contagem do Homer, que cada dia, claro, ela está contando, ela está vendo a Sefirá que ela precisa de retificação, vem a presença divina, a emanação divina, ela ajuda nos nossos atributos para que a gente possa retificar
E é claro, aquilo que você e que eu não podemos fazer, não conseguimos fazer com a nossa humilhação, como está escrito, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao próprio, no vosso tempo, ele vos exalte. Então, assim, humilhar-se na presença de Deus, recebemos a ajuda do Ruach HaKodesh e ele ajuda a retificar as nossas midot, né? Bom, e é claro, a gente vai contar até onde? Shavuot. Haga Shavuot, é a festa de Pentecostes. Depois de 49 dias, nós chegamos a Shavuot. O Sinai, Har Sinai, revela algo poderoso para a gente, né? Deus libertou Israel em Pessah, lá no dia 15 de Nissan, né? Eventualmente, o povo saiu no dia 16 à noite, onde começa a contagem, né? Mas só entregou a Torá depois do processo. Então, o que que a gente vê aqui? Porque a liberdade realmente, né, sem caráter refinado vira caos. E a gente viu isso no pé do Monte Sinai, na realidade. Porque nem todos retificaram em todo esse tempo que eles atravessaram o deserto, depois do Mar Vermelho, e chegaram no Monte Sinai, eles não retificaram. Ou seja, muitos não retificaram. E você viu qual foi o caos que foi, né? No primeiro momento eles não quiseram ouvir, e depois eles fizeram um bezerro de ouro. Mas a gente viu o exemplo da tribo de Levi. Toda ela não se prostrou diante do bezerro de ouro. Tá? Então, uma promessa sem a maturidade para poder recebê-la, né, vai virar destruição. Então, literalmente, o povo estava ali a ponto para receber a liberdade espiritual, a transformação do ser, e não estavam prontos. E 3.000 morreram naquele dia. 3.000 foram destruídos naquele dia. Tá? Então, sim, nós almejamos chegar ao Monte Sinai, nós almejamos chegar lá no Har Sinai para receber a Torá, né? A gente vai receber a Torá. Então, quando chegar na festa de Shavuot, nós vamos celebrar, né? Hag Shavuot, Hag Matan Torá, nós vamos nos alegrar com a Torá, nós vamos dançar com a Torá, de uma maneira, claro, manifestada aqui fisicamente, mas espiritualmente, o importante é que a gente chegue lá com todas essas midotes retificadas, né? Ou seja, com o nosso caráter, nossa personalidade, né? Elevados na presença de Deus, refinados na presença de Deus, né? Ou seja, com todas essas coisas que nós chamamos de clipot, nessas cascas, vícios, né? A, vícios de falar, vícios de gestos, ou seja, de práticas de vida, tudo isso retificado, tudo isso eliminado, ou seja, a pessoa chega lá liberta de verdade, liberta, não só no físico, mas na mente, no espiritual, né? Então é como se diz que no Egito, em Pessah, Israel foi livre fisicamente e lá no Monte Sinai foi livre intelectualmente e espiritualmente. Bom, qual é a área da sua alma que ainda está no Egito, né? Que pode estar lá no Egito ainda, ou que está com o reflexo do Egito nela? Seria o amor ferido, né? Essa área sentimental talvez não esteja bem, isso esteja prejudicando você. O orgulho, né? Ou seja, ainda existe esse orgulho, esse ego que não foi vencido, que te prejudica com as outras pessoas. É a impulsividade, você não consegue se controlar, você fala o que vem na cabeça, você não consegue se controlar, você tem atitudes que ofendem as pessoas. É o medo, talvez, de tomar decisões, de se arriscar, né? O medo de ser ferido, ou a carência, né? Se sente muito carente, muito sozinho, e às vezes não vê as pessoas que estão do lado que querem suprir essa necessidade. Descontrole, uma pessoa totalmente descontrolada, não consegue dominar a si mesmo, né, sem domínio próprio, que é um dos frutos do Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus. Então, muito interessante, quando o fruto do Espírito, ele se harmoniza com as sefirot celestiais, ou seja, com as emanações divinas, e vem refinar o nosso caráter. Hoje, nós vamos iniciar hoje a quarta semana da contagem, né? Estamos literalmente na metade do caminho para a festa de Shavuot. Ainda há tempo
de você retificar suas midot, né? Ainda há tempo, nós estamos aí no meio do caminho. Conte os dias, né? Refine a sua alma. Prepare-se para receber novo nível de revelação dos céus, na presença de Deus. E você diz assim, mas eu não tenho força. Uru HaKodesh, o Espírito de Deus te ajuda nas tuas fraquezas. De maneira que dentro de você, né, a presença do Espírito de Deus, ela vai clamar Abba, papai, né, te dando essa intimidade com a Kadosh Baruch Hu. Então, queridos, que nessas próximas semanas, a Shema, Kadosh Baruch Hu, o Eterno, cure nossas midot, retifique as nossas midot, faça um tikkun em nós, né? Alinhe nossas emoções, nos leve de Pêssar ao Sinai, né? Com maturidade espiritual. Então, é o que nós desejamos, e né, esse shiur de hoje. O objetivo é justamente esse, é que você possa compreender, que você possa entender que o Eterno ele se preocupa com você, que ele está disposto nesses dias a te ajudar a retificar através do Ruach HaKodesh, do Espírito do Eterno Deus, né? E de repente, se é uma mancha, né? Se é um pecado que está te acusando aí, te atormentando na tua cabeça, lembre-se das palavras de Yohanan HaShaliach: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai. Yeshua Hatzadik, Yeshua o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, a capará, mas não somente pelos nossos, mas também pelo mundo inteiro. Então temos a confiança de que se pecamos, se nos impurificamos, se nós nos manchamos, quer seja externamente, quanto psicologicamente, quanto espiritualmente, e como está escrito, fazendo uso do verso, que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará a misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Se você chega diante de Deus e confessa o seu pecado e deixa ele, você vai alcançar misericórdia. Então, temos disponível para a gente, né? Está disponível espiritualmente para a gente, o Ruach HaKodesh, que nos ajuda a orar quando nós não temos palavras, quando nós não conseguimos orar. Nós temos o advogado para com o Pai, Yeshua, o Messias, o justo, o Tzadik, que nos ajuda também, né? É a nossa expiação, é a nossa capará. Então, você tem tudo à sua disposição para que essas emanações divinas venham e se encontre com a sua, com o seu atributo e possa retificá-los e possa realmente transformá-los, né? Baruch Hashem, a todos que estão conosco aqui, espero que vocês estejam captando, entendendo realmente, né, essa mensagem das Sefirot, né, das emanações divinas, porque nós temos tanto a parte que vem de Deus, quanto aquela que se conecta conosco no nosso espírito, na nossa alma e nas nossas, nos nossos atributos, né, que estão em nós, dessas sefirot também, né? Bom, Baruch Hashem, queridos, nós vamos chegando aqui ao final, tá, da nossa live. Foi uma brachá muito grande estar com vocês. E nós vamos nos comunicando aqui, tá? Vamos estar promovendo umas outras lives para estar com vocês. Fiquem atentos. E eu peço vocês mais uma vez que vocês compartilhem essa live, tá? Compartilha, para que as pessoas possam aprender. A gente trouxe bastante conceitos aqui, muito importantes. É, e deixa o seu like, que é importante aqui para o nosso canal, tá? Se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Nos ajuda aí, que vai ser uma brachá muito grande. E Baruch Hashem, seguimos adiante, Kadima, e mais a gente está preparando coisas boas para vocês, para a gente poder estar caminhando junto nesse grande caminho com Deus, nessa seara, né, na presença de Hashem. Tov, e nos vemos no nosso próximo shiur. Shalom, shalom, queridos. Grande abraço a todos. Baruch Hashem. Shalom, shalom.